Eu tenho tudo na vida e nada me faltará, porque tenho a Santa Rosa que sempre me ajudará, pois eu tenho vivendo comigo a Santa Rosa querida. Mesmo que nada tivesse, eu teria tudo na vida. Mesmo que nada tivesse, eu teria tudo na vida. Quem tem a Santa Rosa tem paz, é feliz, vive bem, pois a Santa Rosa querida nos guarda e protege também, pois a Santa Rosa por nós intercede a Deus em sua glória, pois quando sofremos as lutas, Santa Rosa nos garante a vitória, pois quando sofremos as lutas, Santa Rosa nos garante a vitória. Foi Jesus que assim nos ensinou a confiar com fé e amor na Santa Rosa querida, Santo Espírito Consolador, assim vivendo aqui na terra com toda a paz e felicidade, sendo fiel a Santa Rosa, mais feliz seremos na eternidade, sendo fiel a Santa Rosa, mais feliz seremos na eternidade.
É preciso a cada dia nesta vida, no passar da nossa lida, ser forte, ser fiel. É preciso ter bastante confiança, muita fé, muita esperança, para um dia entrar no céu. Confiança, esperança, é preciso ser fiel. Confiança, esperança, para um dia entrar no É preciso ser ativo e prestativo, nunca ser indeciso, pra saber vencer o mal. É preciso viver sempre em santidade, andar sempre na verdade, com o poder celestial. É preciso ter bastante paciência, muito amor e obediência, para servir nosso Jesus. É preciso uma vida piedosa, tendo a Santa Voz Rosa, que ao céu sempre conduz. Preciso viver sempre assim, ser fiel até o fim, para receber o galardão. É preciso confiança e esperança, manter sempre esta fé viva em nosso coração.
Prezados irmãos, iremos agora oficializar a nossa reunião. Portanto, apresento a todos a minha saudação. Também desejo que a bênção, a graça, a proteção dos céus, o amparo da Santa Avó Rosa e do nosso profeta Santo Irmão Aldo esteja com todos, lhes abençoando, lhes ajudando, lhes dando força e também muito entendimento, sabedoria, para irem vencendo as suas lutas diárias e desta forma sempre servindo bem a obra da nossa igreja. Irmãos, iremos dar início à nossa reunião através de uma oração. Para isso eu convido que, por gentileza, os que estão assentados e que puderem, que se coloquem em pé, também todos em sentido de oração, com muita fé, com muita devoção. Irmãos, o momento de oração nas nossas reuniões é um momento muito especial e nós precisamos respeitar este momento. Se porventura existir aqueles que não necessitam de nada, não têm o que pedir, agradeça a Santa Avó Rosa, agradeça ao Santo Irmão Aldo, ou peça para o seu irmão, para o seu colega, enfim, nós temos muito o que pedir, necessitamos muito de Deus e dos seus santos. Portanto, este momento é um momento oportuno para fazermos as nossas orações. Ó Santo Deus e nosso Pai, neste momento, nós, os teus filhos, reunidos estamos na tua santíssima presença. Cremos também, ó Deus, que o Senhor do alto dos céus já enviou os teus santos e anjos para aqui estar conosco, os quais vieram para receber o nosso louvor, adoração e glorificação, mas também para ouvir as nossas orações, as nossas preces e conceder a cada um de nós conforme o nosso mérito. Portanto, ó Deus, apresentamos ao Senhor em mais esta oportunidade o nosso louvor, adoração e glorificação ao teu santíssimo nome, ao teu divino Espírito Santo e a todo o seu reino. Honramos, glorificamos ao Senhor Jesus, o nosso Mestre, o nosso Salvador, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Honramos, glorificamos a Santa Avó Rosa, o nosso Espírito Consolador, e também ao nosso profeta Santo Irmão Aldo, e aos santos e anjos presentes aqui conosco. E agora, Santa Avó Rosa, dirigimos à Senhora os nossos pedidos, as nossas preces. E pedimos que a Senhora abençoe todo o transcorrer desta reunião, estendendo as suas mãos poderosas e abençoando todos os atos que aqui nós iremos realizar. Pedimos também ao Senhor Santo Irmão Aldo a sua direção, a sua inspiração para esta reunião. Pedimos, Santa Avó Rosa, a tua bênção, a tua graça e o teu amparo para aqueles nossos irmãos que aqui não puderam comparecer. Pedimos também em favor daqueles que nos acompanham através da internet. E a tua proteção, o teu amparo para aqueles que estão a caminho desta reunião, para que eles possam chegar aqui em paz e juntamente conosco prestar à Senhora, a Deus e aos santos honra, louvor e glória. E por tudo, ó Santa Avó Rosa, por mais esta reunião que estamos iniciando, pela certeza também que temos da tua bênção, da tua graça e da presença dos teus santos e anjos aqui conosco, nós, os teus filhos, te agradecemos. Agradecemos ao Senhor Santo Irmão Aldo, ao Senhor Jesus, o nosso Mestre, à Mãe Virgem Maria Santíssima e ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E declaramos iniciada a nossa santa reunião. Amém. Vamos cantar o hino do nosso inário de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial.
Farei agora a leitura da mensagem, ou seja, de uma homenagem ao nosso santo irmão Aldo, referente ao seu centenário, cujo título é Irmão Aldo, nosso companheiro. Desde o início, Deus nunca deixou o seu povo sozinho. Em cada momento da história da salvação, Ele levantou homens escolhidos para caminhar ao lado daqueles que lhes eram confiados. Foi assim com Noé, preservando a esperança em meio ao dilúvio, com Abraão, conduzindo uma geração pela fé, com Moisés, guiando Israel na longa travessia do deserto, com Davi, pastoreando o povo escolhido, e com tantos profetas enviados para anunciar sua vontade. Na plenitude dos tempos, o próprio Senhor Jesus caminhou entre os homens, ensinando, consolando e revelando-se como o bom pastor, aquele que conhece cada uma de suas ovelhas, vai adiante delas e jamais abandona o seu rebanho. A história da salvação é, portanto, a história de um Deus que caminha com seu povo. Esta mesma providência divina também se manifesta na história da Igreja Apostólica restaurada. Ao restaurar a sua obra, Deus não apenas revelou sua vontade, mas continuou cuidando dos seus filhos por meio daqueles que Ele escolheu. Após a missão da Santa Vó Rosa, preparou aquele que daria sequência a este cuidado, conduzindo o rebanho com o mesmo amor e dedicação. O hino da semana resume o santo irmão Aldo em uma palavra tão simples e, ao mesmo tempo, tão profunda: companheiro. Antes de recordarmos o profeta, o primaz ou o santo sucessor, temos a oportunidade de lembrar de alguém que caminhava e ainda caminha ao lado do povo, partilhando suas alegrias, fortalecendo e amparando nas dificuldades, sem permitir que os nossos olhos se desviem do foco principal, o reino dos céus. Os versos do hino revelam com clareza esta experiência. Quando a luta se torna difícil e a batalha parece pesada demais, clamamos e encontramos auxílio. Quando o caminho exige perseverança, uma mão se estende para nos sustentar. Quando surgem as incertezas, encontramos um amigo fiel que continua a apontar para Deus. Essa é uma das mais belas características do verdadeiro pastor de nossas almas: estar presente em cada circunstância, fortalecendo, amparando e conduzindo sempre em direção ao reino dos céus. Neste centenário de sua existência, é fundamental compreender que celebrar o santo irmão Aldo é, acima de tudo, reconhecer e agradecer a forma como Deus escolheu cuidar de sua igreja. O maior presente que os céus nos concedeu não foi apenas um líder para indicar o caminho, mas um companheiro fiel para percorrê-lo conosco. Um companheiro cuja presença transmite segurança, cujos conselhos fortalecem a fé e cujos exemplos de vida continuam a inspirar gerações. Por isso, hoje cantamos com corações verdadeiramente agradecidos. Companheiro meu, companheiro seu, foi o melhor presente que o nosso Deus nos deu. Assim, celebramos não apenas a memória de um homem escolhido, mas o amor de Deus, que em sua infinita providência jamais permitiu que o seu povo caminhasse sozinho. A seguir ouviremos pelo coral o hino intitulado Irmão Aldo, nosso companheiro.
em todos os caminhos da vida. Precisamos de alguém para guiar nossos passos pelas veredas do bem. Por isso agradecemos a Deus nosso Criador pelo santo irmão Aldo, companheiro e protetor, companheiro meu, companheiro seu, tudo de bom em nossa vida que nos aconteceu, companheiro meu, companheiro seu, foi o melhor presente que o nosso Deus nos deu. Quando a luta se torna difícil e a batalha dura de travar, clamamos pelo santo irmão Aldo e ele vem nos ajudar, junto com a Santa Vó Rosa, nos estende a sua mão e com luz gloriosa nos dá divina proteção. Companheiro meu, companheiro seu, tudo de bom em nossa vida que nos aconteceu, companheiro meu, companheiro seu, foi o melhor presente que o nosso Deus nos deu.
vida que nos aconteceu, companheiro meu, companheiro seu, foi o melhor presente que o nosso Deus nos deu. Caminho seguir nesta terra, pois o tempo passa tão depressa e as promessas estão se cumprindo. Não podemos ficar esperando e olhando o tempo passar. Santo Aldo está te esperando, porque Ele quer te salvar. Venha
passado nem se compare com o mundo sofredor, pois os teus olhos amortecem as nossas lutas. Nós sabemos, irmão Aldo, como é grande o teu valor. Pois os teus olhos amortecem as nossas lutas. Nós sabemos, irmão Aldo, como é grande o teu passado nem se compare com o mundo sofredor, pois os teus olhos amortecem as nossas lutas. Nós sabemos, irmão Aldo, como é grande o teu valor. nosso Deus.
este hino homenagear aquele que ao meu lado sempre vem estar, que durante todo o ano tem me amparado e lá dos céus tem escutado minhas preces, meus clamores. Santo e querido irmão Aldo, é para ti que canto nesta data memorável. Não saberei entoar melodias angelicais como as que ouvi no reino do céu, nem falarei palavras divinas como os anjos envias a nos guardar, mas trago-te o meu coração carregado de gratidão para te dizer que te amo, te adoro, sem ti não sei viver. Santo primaz, és minha luz, minha direção. Ajude-me a ver os horizontes da vida, os mistérios celestiais, para servir-te melhor. Seguirei teus passos santos enquanto eu existir. Serei o teu reflexo por onde eu passar. Lutarei contigo pela paz, pela vida e pela salvação. Santo e querido irmão Aldo, é para ti que canto nesta data memorável. Não saberei entoar melodias angelicais como as que ouvi no reino do céu, nem falarei palavras divinas como os anjos que envias a nos guardar, mas trago-te o meu coração carregado de gratidão para te dizer que te amo, te adoro,
sempre mais. És minha luz, minha direção. Ajude-me a ver os horizontes da vida, os mistérios celestiais, para servir-te melhor. Seguirei teus passos santos enquanto eu existir. Serei o teu reflexo por onde eu passar. Lutarei contigo pela paz, pela vida e pela salvação. Pela paz, pela vida e pela salvação. Pela paz, pela vida e pela Irmãos, eu farei agora leitura da mensagem do nosso boletim. Uma mensagem que fala a respeito do batismo, sacramento do batismo. Sei que a maioria dos irmãos já são batizados, e às vezes pode existir aqueles que pensam consigo: a mensagem não é para mim, porque eu já sou batizado. Mas esta mensagem, ela se estende a todos nós. Aos que ainda não são batizados, fica uma instrução, um convite para se prepararem e se submeterem ao batismo. Para nós que já somos batizados, fica aí um lembrete do voto que um dia nós fizemos diante de Deus, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, enfim, de todos os santos do nosso Deus. E a mensagem diz assim, é uma mensagem do nosso Santo Irmão Aldo, que foi publicada em boletim de fevereiro do ano de 2012. Então diz assim: o batismo faz parte da justiça de Deus, porque foi instituído por Jesus Cristo como condição necessária para a salvação. O nosso Senhor ordenou aos seus apóstolos que pregassem em todas as nações o arrependimento para a remissão dos pecados e ensinassem que aqueles que crescem deveria ser batizado, pois quem não cresce seria condenado por sua incredulidade. O batismo, portanto, não é apenas um ato sagrado externo, mas a confirmação visível de uma decisão interior, a conversão do coração. A verdadeira conversão consiste em abandonar o caminho do pecado e do mundanismo, que corrompem a alma e afastam o homem de Deus, e assumir uma nova maneira de viver, fundamentada na fé e na obediência ao Evangelho. Converter-se significa arrepender-se sinceramente, deixar os vícios e costumes não aprovados por Deus e decidir seguir a Igreja Apostólica, colocando em prática a doutrina e a disciplina que Jesus nos legou. É uma mudança de vida que abre caminho para a paz, para o amor divino. O batismo nas águas é o sinal externo desta conversão. Ele expressa a morte para o pecado e o nascimento para uma nova vida em Cristo. É também um voto de fidelidade à lei de Deus e uma aliança com o Senhor,
pela qual o fiel se compromete a viver em santidade. Jesus mesmo afirmou: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Assim, o batismo não é apenas o início da caminhada, mas um compromisso de perseverança até o fim da vida. Aqueles que se convertem de coração recebem o batismo e permanecem firmes na fé, experimentarão a verdadeira paz, o amor de Deus e a bem-aventurança prometida por Cristo. Cumprindo o voto do batismo e vivendo sob a lei divina até o fim de sua jornada terrena, serão felizes e abençoados. Eis o chamado que Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, em união com a Igreja Apostólica, nos dirige: que cada um aceite a justiça de Deus, se converta, seja batizado e permaneça fiel para que alcance a plenitude da vida eterna. Então está aí, irmãos, esta mensagem do nosso Santo Irmão Aldo falando a respeito do batismo, do valor do batismo. Irmãos, e para completar esta mensagem, eu digo para os irmãos que o batismo não é um ato simbólico, porque às vezes muitos pensam que é só um ato simbólico. Entra na água, sai e fica ali registrado o seu batismo. Irmãos, e não é assim. O batismo tem um significado e tem um valor muito grande. Tem um significado muito profundo. Como diz aqui o nosso Santo Irmão Aldo neste boletim, que o batismo nas águas é o sinal externo. Então nós podemos concluir que o batismo nas águas, sendo o sinal externo, esse sinal então, ele formaliza o sinal interno, que está dentro do espírito da criatura, que é o batismo com o Espírito Santo. Então observe que primeiramente a criatura deve se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, passar a crer na mensagem da nossa igreja, na doutrina e na disciplina apostólica, e desta forma a criatura recebe então o batismo com o Espírito Santo, que é a vida para o Espírito. Por quê? Porque quando a criatura está no erro, está no pecado, às vezes no vício, nos vícios, fazendo tudo aquilo que o mundo oferece, estas criaturas, muito embora tenham vida física no corpo, mas para Deus, espiritualmente, são consideradas mortas. Por quê? Porque não possuem a vida no Espírito. A partir do momento que conhecem a Igreja Apostólica, ouvem a mensagem da Igreja, passam a obedecer, como diz o nosso Santo Irmão Aldo, se convertem, deixam do caminhos tortuosos e passam a caminhar o caminho do reino dos céus, que é traçado por esta igreja. Então a criatura recebe a vida novamente. Deus lhes concede a vida no Espírito, que é chamado o batismo com o Espírito Santo. E após este batismo com o Espírito Santo, então a criatura precisa passar pelo batismo nas águas, confirmando esta vida e declarando publicamente a sua fé. Como eu disse, então, vai confirmar que realmente tem vida no Espírito novamente, que recebeu esta vida. Então, o batismo, irmãos, o batismo ele tem um valor muito grande na vida da criatura. E para provar isso, irmãos, o próprio Jesus, ele foi batizado. E Jesus, ele não tinha pecado para se arrepender. Mas Jesus, ele passou pelo batismo e naquele momento, quando ele se dirigiu ao profeta São João Batista, que batizava ali grande quantidade de pessoas no Rio Jordão, então Jesus também se aproximou do profeta e pediu que ele o batizasse. O profeta, no momento, estranhou.
E Jesus então disse a ele: deixa por ora, convém cumprir toda a justiça de Deus. Então, por isso que o nosso santo irmão Aldo, ele fala aqui que o batismo faz parte da justiça de Deus. Porque o próprio Jesus se submeteu ao batismo, mesmo não tendo nada a se arrepender. Irmãos, e o que é esta justiça que Jesus quis dizer? A justiça é tudo aquilo que é da vontade de Deus. É fazermos tudo aquilo que é certo na nossa vida. Então, o batismo faz parte da vontade de Deus na vida do seu Filho aqui na face da terra. E esta igreja apostólica, ela foi restaurada nesses dias exatamente para cumprir toda a justiça de Deus. E é por isso que nesta igreja, então, existe o batismo nas águas. E o próprio Jesus, lá no início da obra desta igreja, revelando-se a Santa Vó Rosa, ele disse: eu quero que todos os que vierem para esta igreja, passarem a crer na mensagem desta igreja, então se batizem. Então eis aí a justiça de Deus. Eis aí a justiça do Divino Mestre. É a vontade deles, que deve e precisa ser cumprida na vida de todo o apostólico. Irmãos, e como eu ia dizendo, Jesus, ele não tinha nenhum pecado para se arrepender. Ele não tinha, irmãos, motivos para uma conversão, para dizer: olha, eu estou neste caminho, agora eu vou me converter e vou andar neste caminho. Mas então por que Jesus se submeteu ao batismo? Exatamente, em primeiro lugar, porque ele veio para servir de modelo para nós. Então, quando ele se submeteu ao batismo, irmãos, ele se identificou conosco. Ele se identificou com seus seguidores. Ele se aproximou com seus seguidores. E naquele momento do seu batismo, Deus aceitou. Deus recebeu aquele batismo. Tanto é que todos que ali estavam ouviram a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Logo, irmãos, nós podemos concluir que Deus também, com certeza, ele tem prazer no batismo de todos aqueles que se batizam com fé, com devoção, com sinceridade e com o desejo no seu espírito de realmente mudar de vida, mudar o seu caminho, mudar a sua forma de agir. Então, com certeza, Deus também, porque é Ele, Deus, que vem. Nós já fomos ensinados a respeito disso, que no ato do batismo, é Deus que aproxima o seu trono, unge as águas do tanque e recebe o voto de cada batizando. Então, nós temos a plena convicção de que Deus também, muito embora nós não ouvimos, é claro, não temos este dom, mas nós também temos a certeza que Deus, sendo um batismo sincero, sendo realmente um batismo de arrependimento, então com certeza Deus também diz: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E a partir deste momento, irmãos, como eu acabei de citar, que Jesus veio de modelo para nós. Então nós precisamos nos modelar ao exemplo de Jesus. Porque nós também vimos que o ministério de Jesus, a missão de Jesus, deu início após o seu batismo. Então observe, Jesus, ele iniciou ali com o seu batismo o seu ministério, a sua carreira de evangelização, a sua carreira de pregação, a sua carreira de salvação. Então nós também precisamos seguir este exemplo de Jesus. Não estou dizendo que todos que passam pelo batismo irá também fazer como Jesus, sair pregando para as ruas, falando do nome de Deus, do nome de Jesus, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, não. Mas
iniciar uma nova vida em servir a Deus, em servir ao reino dos céus, em agradar a Deus, agradar a Santa Avó Rosa, agradar o nosso santo irmão Aldo. Então o batismo tem essa finalidade, é o início de uma nova vida. Agora, o que não pode, irmãos, é a pessoa passar pelo batismo nas águas e aí se acomodar, cruzar os braços e dizer, agora eu já estou salvo. Não. O batismo é o início de uma nova vida. O batismo, ele faz parte do processo de santificação, que é o que a nossa igreja prega, a santificação do Espírito, a purificação do Espírito. E o batismo faz parte desse processo. Processo porque é gradativo. Então a pessoa, como eu disse, se arrepende dos seus erros, dos seus pecados, se converte à fé apostólica, recebe a vida no Espírito, passa pelo batismo nas águas, declarando a sua fé, é limpo de todo o seu passado pecador, e aí se inicia uma nova etapa, uma nova vida. E como eu disse, é um processo. Daí por diante, a criatura precisa lutar, precisa perseverar na fé, valorizando aquilo que recebeu no ato do batismo. Porque senão, irmãos, o batismo não terá valor. E para aqueles que já nasceram em berço apostólico, às vezes tem muitos jovens que nasceram na igreja, filhos de apostólicos. E às vezes pode pensar consigo, mas e agora? Eu já sou apostólico, eu não preciso me converter. Não precisa se converter, mas precisa decidir. Então, o jovem, a partir dos 12 anos, precisa ter uma decisão na sua vida. O que eu quero para a minha vida? Se eu quero seguir a igreja apostólica, se eu estou crendo na Santa Avó Rosa, se eu estou crendo na mensagem apostólica, então eu preciso decidir, passar pelo batismo e declarar a minha fé, declarar a minha decisão, que eu irei pertencer somente à igreja apostólica. Eu irei servir somente a Deus através de uma vida justa, uma vida honrada. Então, este é o significado do batismo e que todos precisam, então, se atentar a isso. E aí, irmãos, fica, então, para cada um, uma reflexão. Para você, jovem, ou senhor, que ainda não é batizado, o que ainda lhe impede de passar pelo batismo nas águas? Qual obstáculo ainda existe na sua vida para postergar ou adiar o seu batismo? Então fica essa reflexão. Porque às vezes muitos pensam consigo, mas se eu passar pelo batismo, eu vou agora ter uma responsabilidade muito grande. Irmãos, responsabilidade todos nós temos. A partir do momento que nós adentramos a estas portas, ouvimos a mensagem desta igreja, entendemos, nós já temos a responsabilidade de sermos fiéis. Agora, precisamos declarar isso. Precisamos provar isso através do batismo. E às vezes, irmãos, muitos jovens também, às vezes pensam consigo, mas se eu me batizar agora, não vou poder mais fazer nada de errado, não vou poder mais aproveitar o mundo. Porque eu sei que existem jovens que pensam assim. Irmãos, e eu não estou fazendo um juízo, mas eu ainda há pouco tempo estive na congregação e estava contando para os irmãos um fato que eu presenciei aqui na sede, aqui na portaria, numa época de batismo. Eu estava aqui para participar do batismo e tinha alguns jovens aqui na porta de entrada conversando. E num determinado momento entrou um irmão, um senhor bem de idade, e ele ia se batizar. E um daqueles jovens, então, olhou para aquele irmão e disse para o outro, está vendo? A melhor idade para se batizar é essa aí. Esse irmão já fez de tudo o que ele queria. Agora ele vai se batizar. Então veja o pensamento dos jovens. Mas vocês não podem pensar assim. Tem que aproveitar o dia da sua mocidade para servir a Deus,
para santificar a sua vida. Porque isso lá no futuro, no porvir, vai contar. Quando chegar diante de Deus, quando for o dia do juízo, tudo isso conta para a sua vida. E depois outra. Não sabemos o que nos espera aí no mundo. Não sabemos, de uma hora para outra, o nosso corpo tomba. E aí? E a oportunidade de arrependimento? E a oportunidade de salvação que foi jogado fora? Então precisamos pensar nisso. Os jovens precisam pensar nisso. Irmãos, e quando eu falo assim, não é para colocar medo nos jovens. Irmãos, mas jovem também morre. Temos visto aí, irmãos, até na igreja temos conhecimento de jovens que tiveram a sua vida ceifadas. Agora, não cabe a mim fazer o juízo, se estavam preparados ou não. Mas aqui fica o alerta. Então, cada jovem precisa pensar nisso. Precisa pensar na sua vida e encarar com muita responsabilidade a sua fé. E não viver de qualquer forma, de qualquer maneira, pensando consigo, depois que eu aproveitar tudo no mundo, daí eu me batizo. Não sabemos do dia de amanhã. E depois outra, quanto mais nós trabalharmos, quanto mais nós buscarmos o preparo espiritual para a nossa vida, mais mérito nós teremos diante de Deus. Então eu digo que para um jovem que nasceu nesta igreja, é um privilégio muito grande. Tem uma vantagem muito maior do que aquele que veio para a igreja já depois de adulto. Porque a sua pessoa está agora no começo de uma vida com Deus. E tem tudo para se preparar e ganhar galardões. Enquanto aquele que já veio já de idade, já veio já adulto, às vezes esteve aí muito tempo perdido. Então os jovens precisam pensar nisso. Mas fica também um conselho, fica também um alerta para todos nós que já somos batizados. Como eu disse, então nós não podemos agora cruzar os nossos braços e deixar que a vida nos leva. Não, nós precisamos cuidar. O batismo precisa estar presente na nossa vida constantemente. Nós precisamos lembrar constantemente do voto que nós fizemos. Porque no mundo, irmãos, está cheio de armadilha para roubar a nossa fé, roubar a nossa consagração, a nossa santidade. E se nós não cuidarmos, se nós não tivermos em mente que um dia nós fizemos um voto de servir a Deus, de obedecer a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica, então facilmente nós seremos derrotados, seremos levados por aquilo que o mundo oferece. Então fica aí para os jovens que ainda não são batizados, não só para os jovens, mas para todos que ainda não são batizados, pense com muito carinho, também com muita responsabilidade, se preparem e participem do próximo batismo. E para aqueles que já são batizados, valorizem o seu batismo e trabalhem, lutem para que a sua vida possa ser realmente diferente daquilo que era antes do seu batismo. E se fizerem assim, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, com certeza eles irão lhes ajudar. E Deus, o nosso Pai, então, dirá, como disse a Jesus, eis aí meu filho amado, em quem tenho prazer. E isso para nós, irmãos, é uma honra muito grande. Saber que Deus, Ele tem prazer na nossa vida. E aí muitos poderiam pensar, mas como eu saber agora que Deus tem prazer na minha vida? É seguir a doutrina e a disciplina apostólica. Então aquele que segue as diretrizes desta igreja, a disciplina, a doutrina apostólica, então pode ter certeza que Deus está dizendo, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então guardem consigo, irmãos, estas palavras e que a Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo ajude muito a todos nós a preservarmos aquilo que nós recebemos no dia do nosso batismo e que ajudem aqueles que ainda não são batizados a compreenderem, a entenderem o valor desse batismo e lhes dê força e entendimento para que também possam se submeter a este sacramento
e cumprir na sua vida a justiça de Deus. Amém. Irmãos, nós iremos agora, para finalizar a nossa reunião, ouvir apresentado pelos nossos irmãos do coral o hino intitulado Irmão Aldo, és minha fortaleza. Irmão,
irmãos, meu muito obrigado a todos, que faço em nome da Santa Vó Rosa, também do Santo Irmão Aldo. Obrigado pela sua participação, obrigado também aos nossos irmãos obreiros, os companheiros de ministério presente. Também agradeço aos nossos irmãos do coral, aos músicos, regentes, pelos hinos apresentados. Cremos que a Santa Vó Rosa, que o Santo Irmão Aldo, recompensará a todos pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Irmãos, agora eu convido os que estão assentados e que puderem que se coloquem em pé. Nós iremos orar, encerrando a nossa reunião. Todos em sentido de oração, também com muita fé, com muita devoção, crendo que estamos acompanhados de santos e anjos para ouvir as nossas orações, as nossas preces e elevar diante do trono do nosso Deus. Oremos. Santíssimo Deus e nosso Pai, chegamos ao final desta reunião com o nosso coração, com o nosso espírito transbordando de alegria, porque sabemos que o Senhor do alto dos céus assistiu a cada um de nós e também estendeu as suas mãos poderosas para nos abençoar. Por isso, ó Deus, aqui estamos nós, prestando ao Senhor o nosso louvor, adoração, glorificação, honras ao teu santíssimo nome, ao teu divino Espírito Santo. Também, ó Jesus bendito, sabemos que o Senhor muito trabalhou no passado e cremos que continua trabalhando em nosso favor, em nosso benefício. Portanto, também ao Senhor honramos e glorificamos a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, o nosso Espírito Consolador. Honra, louvor e glória também ao nosso profeta Santo Irmão Aldo, o qual cremos que está nos ajudando de dia e de noite para vencermos também as nossas lutas aqui na terra e um dia chegarmos triunfantes no reino dos céus. Portanto, a Santo Irmão Aldo, ao Senhor também rendemos toda a honra, todo louvor e glória. E neste momento, Santa Vó Rosa, que estamos encerrando esta reunião, momento de oração, momento em que estamos com o nosso pensamento voltado à Senhora, ao Santo Irmão Aldo, a Jesus e à Mãe Virgem Maria. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça, o teu amparo, a tua ajuda. Santa Vó Rosa bendita, esses teus filhos neste momento, creio eu, que fazem as suas orações, pedindo a tua bênção, pedindo a tua graça, quem sabe muito, direciona as suas orações ao nosso Santo Irmão Aldo. Portanto, a Santa Vó Rosa bendita, Santo Irmão Aldo, humildemente, eu suplico que a Senhora, que o Senhor Santo Irmão Aldo, ouçam as orações deles, concedendo a eles aquilo que eles tanto almejam, aquilo que eles tanto precisam. Quem sabe muitos deles pedem resoluções de algum problema, curas de alguma enfermidade, alívio para as suas dores. Quem sabe outros enfrentam problemas no trabalho, no lar, enfim. Santa Vó Rosa bendita, peço que a Senhora analise os pedidos, as orações deles e concedam a eles aquilo que eles estão te pedindo. Peço também em favor dos ouvintes de Hora Milagrosa e daqueles nossos irmãos que nos acompanham através da internet. Lembramos também, Santa Vó Rosa, destas criaturas cujos nomes foram escritos e depositados sobre este altar. Suplico que a Senhora, juntamente com o Santo Irmão Aldo, analise esses pedidos de oração, fazendo a eles uma visita e lhes concedendo aquilo que eles estão precisando. E por tudo, Santa Vó Rosa, por mais esta reunião, pelas bênçãos que cremos, que recebemos e estamos recebendo, pela presença de santos e anjos aqui conosco, nós, os teus filhos, te agradecemos. Agradecemos também ao nosso Santo Irmão Aldo, à Mãe Virgem Maria, a Jesus, o nosso Mestre, e ao nosso Deus Pai Celestial. Amém.